Leitura 262, Daniel, 1 a 3, Projeto 365, 19 de setembro de 2023. Daniel 1. Esse capítulo 1 nos fornece um relato específico do início da vida de Daniel, sua origem e educação, mais do que temos em qualquer dos outros profetas sobre a vida deles. Isaías, Jeremias e Ezequiel começaram imediatamente com visões divinas, mas Daniel começou com o estudo do aprendizado humano. E foi, depois disso, honrado com visões divinas. Deus usou essa variedade de métodos ao treinar homens para o serviço de sua amada igreja. Aqui temos 1. O primeiro cativeiro de Joaquim, no qual Daniel, com outros da descendência real, foi levado para a Babilônia. 2. A escolha de Daniel e alguns outros jovens para serem educados na literatura caldeia, a fim de que pudessem estar qualificados para servirem ao governo, e a provisão feita para eles. 3. A recusa piedosa de comerem da porção do manjar do rei, e sua determinação de consumirem apenas legumes e água. Após ter feito uma experiência, o chefe dos eunucos permitiu que se alimentassem da maneira que propuseram, pois viu que isso lhes havia feito muito bem. 4. O extraordinário desenvolvimento deles, que foi superior ao de todos os seus companheiros, tanto em sabedoria como em conhecimento. Daniel 2. Foi dito que Daniel tinha entendimento em sonhos. E aqui temos um primeiro e notável exemplo disso, que logo o tornou ilustre na corte da Babilônia, como José, pelas mesmas razões, veio a ser também na corte do Egito. Esse capítulo é histórico, mas é a história de uma profecia, por meio de um sonho e sua interpretação. O sonho de Faraó e a interpretação de José diziam respeito somente aos anos de fartura e de fome e o interesse do Israel de Deus neles. Mas o sonho de Nabucodonosor aqui, e a interpretação de Daniel deste sonho, parecem muito mais elevados, para as 4 monarquias, e os interesses de Israel nelas, e o reino do Messias, que deveria ser estabelecido no mundo sobre as suas ruínas. Neste capítulo temos 1. A grande perplexidade em que ficou Nabucodonosor por um sonho que havia esquecido, e a sua ordem aos magos para lhe dizer do que se tratava. Algo que eles não podiam fazer. 2. Ordens dadas para a destruição de todos os sábios da Babilônia, e de Daniel entre os demais, com os seus companheiros. 3. A revelação do segredo a ele, em resposta à oração, e a ação de graças que ele ofereceu a Deus por isso. 4. A sua aceitação por parte do rei, e a revelação que ele lhe fez tanto do seu sonho como de sua interpretação. 5. A grande honra que Nabucodonosor pôs sobre Daniel, como recompensa por esse serviço, e a honra dos seus companheiros, com ele. Daniel 3. No final do capítulo anterior deixamos os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, em honra e poder, príncipes das províncias, e favorecidos por causa de sua relação com o Deus de Israel e pelo interesse que tinham por ele. Não sei se deveria dizer isto, mas seria bom se todos os santos tivessem essa honra. Mas há muitos a quem isto não seria bom. A honra dos santos está reservada para outro mundo. Mas aqui temos esses mesmos 3 homens tão sujeitos ao desprazer do rei, na mesma proporção de quando estavam em seu favor, e mesmo assim foram mais verdadeiro e altamente honrados pelo Senhor seu Deus do que ali foram honrados por seu príncipe, tanto pela graça com que os capacitou para sofrer em vez de pecar, como pelo livramento miraculoso e glorioso que ele operou a favor deles durante os seus sofrimentos. Essa é uma história muito memorável, um exemplo glorioso do poder e da bondade de Deus, e um grande incentivo para a constância do seu povo nos tempos de tribulação. O apóstolo se refere a isso quando menciona,
Entre os heróis da fé, aqueles que pela fé apagaram a força do fogo. Temos aqui 1. Nabucodonosor erguendo e dedicando uma imagem de ouro, e exigindo que todos os seus súditos, qualquer que fosse sua posição e nível, se prostrassem diante dela e adorassem, e a obediência geral do seu povo a essa ordem. 2. Denúncia apresentada contra os príncipes judeus por se recusarem a adorar a imagem de ouro. 3. A firme persistência deles nessa recusa, apesar da fúria e das ameaças do rei. 4. Eles são jogados na fornalha de fogo ardente por causa da sua recusa. 5. A preservação miraculosa deles no fogo pelo poder de Deus, e o convite para saírem do fogo pelo favor do rei, que por causa desse milagre se convenceu do erro que cometeu ao lançá-los ali. 6. A honra que o rei ofereceu a Deus em seguida, e o favor que ele demonstrou a esses fiéis ilustres e respeitáveis.